A gente faz essa mudança e a gente mostra que foi feita. Então, assim, você vê que foi feito se deu uma nova estrutura para o livro. É incalculável, tanto o valor histórico como um suposto valor financeiro é impossível de calcular porque ele é um documento único, não existe outro. Edifício Ramos de Azevedo. Neste prédio, construído na década de 1930, funciona o Arquivo Histórico de São Paulo. Aqui estão guardados documentos públicos que podem se tornar fonte de pesquisa para quem tem interesse pela história da cidade. Esses documentos refletem a história administrativa da prefeitura, mas também o cotidiano do morador da cidade. Então, as leis que regiam a cidade desde a sua fundação até o dia de hoje, a memória do cidadão também está dentro da memória administrativa da cidade. Poucas cidades no Brasil hoje ainda investem em arquivos municipais, o que é uma grande pena, porque ao considerar apenas documentos burocráticos e administrativos e eliminá-los ou não guardá-los com cuidado, elas acabam descartando a própria memória pública da cidade. Guido é historiador e responsável pela seção técnica de acervo do Arquivo Histórico de São Paulo. Foi ele quem nos guiou por uma visita pelo local. O documento ele é recolhido de diversos órgãos, secretarias, departamentos da Prefeitura de São Paulo. Antes de serem utilizados para pesquisa, os documentos passam por este setor, para que possam ser higienizados. Esses documentos são recolhidos dos diversos órgãos da Prefeitura, já avaliados como de guarda permanente ou histórica. Eles chegam dos diversos órgãos numa condição não muito saudável para o manuseio do público, então aqueles são higienizados, ou seja, são escovados, identificados eventuais contaminações, separados e enviados ao laboratório e depois seguem para a classificação arquivística. Nessa classificação, onde eles recebem a inserção dos seus dados em banco de dados, são acondicionados em caixas de arquivo e disponibilizados ao público. Essa é a sala de entrada dos documentos. Nesse caso, é o ano fiscal do ano de 1923, ou seja, toda a atividade administrativa da cidade durante um ano inteiro, no caso 1923. Do que vira ou não material histórico, do ponto de vista de guardar mesmo importância histórica? Essa avaliação é uma construção coletiva entre as diversas secretarias e órgãos da Prefeitura, que criam suas tabelas de temporalidade. Essas tabelas prevêem o prazo de guarda ou descarte desde o nascimento desse documento. Ou seja, um processo desse gerado já tem o prazo de guarda previsto em tabelas de temporalidade. Logicamente, nesses casos mais antigos, onde a avaliação se torna impossível, aí sim entra o critério da antiguidade dele, ou seja, o Arquivo Histórico de São Paulo, no caso, por decisão da Comissão de Avaliação, decidiu recolher sem avaliação todos os documentos gerados pela Prefeitura até o ano de 1935, que é um marco temporal devido a 1935 foi a primeira grande reforma administrativa da Prefeitura. Guido nos levou para conhecer o Laboratório de Restauro de Documentos. Onde os documentos mais danificados, contaminados, muito rasgados ou frágeis, são submetidos a um tratamento que recupera pelo menos o seu suporte, deixa livre de contaminação e mais firmes para serem manuseados. Infelizmente, a informação perdida não pode ser reconstituída, mas pelo menos cessa a deterioração. Andréia é a restauradora do Arquivo Histórico de São Paulo. E como é que funciona o trabalho de vocês, Andréia? Então, aqui a gente procura o documento ele vem deteriorado, né, às vezes rasgado. Então, o que a gente faz? A gente tenta dar um suporte para ele continuar sendo manuseado. Ou seja, a gente dá uma estrutura nova para ele continuar sendo manuseado.
Isso, por exemplo, esse livro aqui, ele foi desmontado. Aqui ele já está, eu fiz ele já quase inteiro, então ele já está todo estruturado com papel japonês. Aqui eu vou te mostrar. Aqui a gente usa um papel japonês que ele tem uma resina. Então essa resina seria o lado que a gente cola em cima do livro. Então aqui eu já colei. Eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Aquecendo o papel, você... Isso. Como ela tem essa resina por baixo, então a gente usa essa espátula quente, coloca o papel japonês aqui com a resina e passa essa espátula por cima. Mas a ideia não é você tornar isso quase imperceptível, a ideia é mostrar que houve uma restauração. Exatamente, pelo contrário. Então, assim, a gente faz essa mudança e a gente mostra que foi feita. Então, assim, você vê que foi feito se deu uma nova estrutura para o livro. Isso não é assim, eu não coloco um papel que é super parecido, não. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar que foi feito esse restauro. Na capa, por exemplo, aqui eu estou usando papel japonês de gramatura bem fina, que é para o miolo, que as folhas são mais molinhas, de gramatura mais fina. Agora a capa, ela tem uma gramatura mais pesada. Então aqui também, aonde está faltando um pedaço, em vez de eu colocar um papel japonês, eu vou usar uma gramatura mais grossa, só que em vez de usar igualzinho, eu pego uma gramatura mais grossa e de cor que realmente apareça que foi feito o restauro. Eu vou dar uma estrutura por baixo, com papel japonês mais fino, e depois por cima eu venho e completo esse pedacinho que está faltando. Agora, Guido, qual que é a importância desse trabalho de restauração desses documentos, desse material histórico, para o trabalho do historiador, para a pesquisa histórica em si? Basicamente, preservar a informação. Um suporte mais firme permite que a informação perdure por mais tempo, ou seja, eliminando pequenos rasgos e contaminações, você preserva o documento. Mesmo que tenha sido perdido alguma informação, isso se estabiliza e preserva para as futuras gerações. André, agora só uma última pergunta. Esse é um trabalho que é muito delicado e também demorado, né? Quanto tempo você demora, por exemplo, para restaurar um livro como esse? Então, esse até que está com pequenos danos, assim, mas, por exemplo, um livro que vem lá dos cemitérios, às vezes eles vêm assim como um quebra-cabeça. Então, assim, a gente leva, às vezes, um livro meses. Muitas vezes, assim, o tempo realmente não dá para calcular, porque cada caso é um caso. Mas é questão, assim, de meses mesmo. Até porque mesmo esse papel japonês, ele tem que ser preparado. Então, às vezes, assim, tem muito rasgo, então vai muito papel japonês. Então, assim, a questão de tem que ter muita paciência e gostar bastante, porque vai bastante tempo mesmo. Mas o resultado final vale a pena? Ah, vale. Quando fica pronto, assim, é uma alegria, né? Porque ele chega aqui num estado que você fala, nossa, é impossível você voltar a mexer naquele livro. E quando a gente acaba, que ele fica reestruturado, esse daqui você já sentiu o resultado. Ele já está bem firme. Assim ele já tá, a gente consegue manusear. Mas depois que você costura, prepara a capa, nossa, realmente é muito bom. Dá uma alegria fazer esse trabalho. A reserva técnica foi o nosso próximo destino. É a reserva técnica, uma parte da reserva técnica do nosso acervo, onde ficam guardados os documentos arquivados disponíveis para consulta. Aqui, então, ficam os documentos mais raros, seria isso? Desse lado direito do acervo, os documentos mais raros que estão encadernados, foram encadernados no começo do século XX, que também ajudou na preservação deles. As atas da Câmara, recentemente, o suporte foi trocado para garantir a sua preservação, porque são os documentos mais antigos da cidade. Qual é o documento mais antigo que vocês têm aqui no arquivo, Guido? O mais antigo é uma ata da vila de Santo André da Borda do Campo, de 1555. Essa vila ela coexistiu com a cidade de São Paulo. As duas coexistiram juntas e essa é uma ata que registra o cotidiano da vila. Ela está preservada, esse é um acetato especial que protege ela de outras deteriorações. Os furinhos são naturais para um documento tão antigo e uma decisão de não preenchê-los. Uma decisão do laboratório de restauro para que nenhum tipo de química possa contaminá-lo mais ainda.
E aqui é possível saber o conteúdo dessa carta? Todas essas atas nossas são transcritas e publicadas numa coleção do arquivo. Essa coleção é disponível aqui no arquivo, na Biblioteca Mário de Andrade também e na Câmara Municipal. O conteúdo, ao contrário da política que se faz hoje, é o retrato do cotidiano da vila, dos problemas de ataque de índios, de segurança, doenças, etc. É talvez o documento mais antigo preservado no Brasil, escrito por brasileiros. E isso tem muito interesse por parte dos pesquisadores? Ele é solicitado com muita frequência? Devido à sua raridade e fragilidade, esse documento quase não é consultado. É consultado a transcrição, inclusive porque os pesquisadores, poucos conseguem ler o conteúdo sem fazer um curso que a gente chama de paleografia. E o valor histórico é imenso. É incalculável. Tanto o valor histórico como um suposto valor financeiro é impossível de calcular porque ele é um documento único, não existe outro, né? Interessante. E aqui, então, é tudo mais ou menos dessa mesma época? Vem do século XVI, esse documento também está na reprodução na nossa exposição. Século XVI, século XVII até começo do século XX. Documentos de toda a ordem, jurídicos, registros de construções de imóveis, ordens do rei que vinham de Portugal, papéis avulsos que tratam dos mais diversos assuntos possíveis na prefeitura, que foram encadernados também no começo do século XX. E a utilização desses documentos por parte dos historiadores é as mais diversas, assim, o mesmo documento serve para pesquisar... Um documento ele é analisado e interpretado pelo historiador. Ele pode criar as mais diversas teses em cima do mesmo documento. Há historiadores que podem concordar com a opinião do outro, mas o nível de possibilidade de formulação de possibilidades é infinito. Depende muito da interpretação a gente sempre fala, o olhar do historiador. Cada historiador, como cada ser humano, tem um olhar diferente sobre o mesmo objeto, né?